Sabe aquela sensação de travar na hora de tomar uma decisão importante? É paralisante, né? Bom, hoje a gente vai mergulhar num método bem poderoso para transformar justamente essa paralisia em progresso. Vamos lá? Olha só essa frase: a sua indecisão vai ficar mais cara. Isso aqui já dá o tom de toda a nossa conversa, não é? Porque a verdade é que não decidir já é uma decisão. E é uma decisão que vem com um custo. Um custo que, olha, só vai aumentando com o tempo. Então, para começar, vamos entender de verdade qual é o custo de ficar indeciso. É muito comum a gente achar que, se eu não decidir nada, estou no 0 a 0, no estado neutro. Mas a grande sacada aqui é que não é bem assim. Ficar parado é, na verdade, uma escolha bem ativa. E é uma escolha que traz consequências que vão se acumulando. E aqui tem um ponto que é fundamental. Ser indeciso não é só esperar para ver. Na prática, é uma escolha de entregar o controle da situação, sabe? Deixar que as coisas de fora decidam por nós. E o contrário também é verdade. Quanto mais rápido uma decisão é tomada, mais rápido se avança, se aprende com o resultado e, se precisar, se ajusta a rota. E o mais legal disso tudo é o efeito dominó que acontece. Sabe aquela decisão que parece um monstro? Pois é. Uma vez que ela é executada, ela se torna surpreendentemente fácil. É como se, ao derrubar o primeiro dominó, a gente ganhasse um impulso, uma energia para enfrentar o próximo. E aí, aquela paralisia vira um ciclo de progresso. Beleza, isso nos leva direto para o nosso segundo ponto. Como é que se começa um novo ciclo? Porque, de acordo com o material que a gente está analisando, toda grande mudança de verdade começa justamente aí. Mas, afinal, o que é esse tal de novo ciclo? Bom, um novo ciclo é basicamente um período de mudança que começa com uma nova vontade. É um desejo de fazer diferente. E de onde vem essa vontade? Quase sempre ela nasce da frustração, sabe? Daquele sentimento de chega, do jeito que tá, não dá mais. E essa citação aqui, olha, resume tudo perfeitamente. Toda decisão nova é uma decisão difícil e toda decisão cobra um preço. Não tem jeito. A mudança nunca é de graça. Ela sempre vai exigir um pagamento, não importa qual seja, e a gente vai ver isso agora. Isso nos traz para uma diferença que é crucial entender. A diferença entre preço e valor. Pensa assim, o preço é o custo que a gente tem que bancar para tomar decisão. Pode ser dinheiro, tempo, um custo emocional. Já o valor é o motivo, é o resultado que se quer alcançar. E aqui é que muita gente trava. Todo mundo quer o valor, o resultado bom. Mas nem todo mundo está disposto a pagar o preço para chegar lá. Ok, agora vamos falar do grande vilão da história, né? O principal adversário na hora de decidir, o medo. Mas a ideia aqui não é lutar contra ele. Nessa parte, a gente vai ver um método para ressignificar o medo, para transformar ele de um obstáculo para um sistema de alerta que joga no nosso time. E essa ideia aqui pode mudar o jogo completamente. O medo não paralisa, ele alerta. Quem se paralisa é a pessoa. Ou seja, a responsabilidade não é da emoção em si, do medo. É da nossa reação a ele. O medo, no fim das contas, é só um sinal. Então, qual é o propósito do medo? É ser um sistema de alerta. Simples assim. Ele dispara quando alguma coisa é muito nova ou muito importante. O trabalho dele é só sinalizar. Não é para dar uma ordem de parar tudo. Quer um exemplo? Pensa numa mãe que autoriza um procedimento médico que é doloroso, mas super necessário para o filho. O medo tá ali, com certeza, mas é a razão que direciona a ação, porque sabe que é pro bem maior. Tá, mas e na prática? Como é que se processa esse medo? Basicamente em 4 passos. Primeiro passo, o medo apareceu. Beleza, a primeira coisa é reconhecer que isso é um alerta, não uma placa de pare. Segundo passo, pense sobre o medo. Tenta entender de forma racional por que esse alarme disparou. Terceiro, defina a direção. Use a lógica, a razão, para decidir o caminho a seguir. E só aí vem o 4º passo. Aplique a emoção. Use toda aquela energia do medo como combustível para se mover na direção que a razão apontou. E este esquema aqui mostra isso de um jeito muito claro. Se a gente pensa o medo primeiro, isso leva à razão e a uma direção clara. Agora, se a gente sente o medo primeiro, sem pensar, o resultado é paralisia e caos. A ordem aqui faz toda a diferença. Primeiro, a razão, para dar o norte. E só depois, a emoção, para dar força para caminhar. Com essa base toda construída, vamos para a 4ª parte, que é sobre focar naquilo que a gente realmente pode controlar.
E aqui a conversa fica bem prática. Exige uma mudança, olha, radical na nossa perspectiva em onde a gente coloca a nossa energia. E essa frase é um baita alerta. No novo ciclo, nenhum referencial que olha para trás funciona. Sabe aquela mania de tentar usar as mesmas réguas, as mesmas experiências do passado para uma situação totalmente nova? Então, essa é uma das maiores causas de fracasso. É um jogo novo e ele exige regras novas. Então, qual é a virada de chave aqui? É mudar o foco do resultado para a causa. O resultado final, sei lá, ficar rico, ser feliz, essas coisas são, na verdade, incontroláveis. A gente não tem um botão para ligar isso. Agora, a causa, ou seja, as ações, os processos que levam até lá, isso sim é controlável. O foco tem que ser total e completo no progresso constante daquelas ações que a gente pode medir e gerenciar. Um exemplo bem simples ajuda a gente a entender isso. Em vez de focar em ficar em forma, que é o resultado, o foco deveria ser em controlar o horário das refeições, entende? Isso é a causa, é algo que dá para medir, dá para controlar. O resultado, o ficar em forma, acaba se tornando uma consequência natural de focar na coisa certa. E isso tudo culmina nessa citação aqui que é muito poderosa. A versão da pessoa que resolve o problema precisa ser maior do que a versão que eu criou. No final das contas, esse método todo não é só sobre tomar decisões, é sobre crescimento, é sobre se tornar uma versão maior de si mesmo. E com isso, a gente chega na reta final, a próxima decisão difícil. Vamos juntar tudo isso e ver como aplicar esse modelo mental para, finalmente, sair do difícil e chegar no feito. O pontapé inicial tem que ser uma escolha genuinamente difícil. Algo como, sei lá, acordar mais cedo todo dia, mudar de verdade a alimentação, iniciar um novo hábito ou terminar um antigo, sair de uma situação que é confortável, mas não leva a lugar nenhum. Não importa exatamente o que, mas tem que ser algo que exija pagar um preço de verdade. E o grande objetivo é esse, ir de uma decisão difícil para outra, e para outra, criando uma corrente de impulso que faz o progresso se tornar inevitável. Aquilo que antes parecia impossível, de repente fica fácil. E isso abre espaço e dá coragem para a gente encarar o próximo desafio e o próximo. Então, para a gente fechar, fica a reflexão. Qual decisão difícil vai ser o ponto de partida para um novo ciclo? A resposta a essa pergunta pode ser o começo de tudo.